Existe um padrão da morte que está se repetindo em todas as meme coins. Um estado terminal que as torna cada vez mais frágeis até ser tarde demais. E acredite, não são só uma ou duas. Na verdade, eu já analisei centenas de gráficos e a história é quase sempre a mesma. Um começo explosivo, mas que eventualmente o gráfico lateraliza, o engajamento some e os holders ficam presos esperando uma alta que nunca vem. Mas o que esses holders não entendem é que esse enfraquecimento não tem volta. O pico de atenção já passou. E sem atenção, meme coin nem é investimento. É só uma piada sem graça com um gráfico ainda mais sem graça. Neste vídeo você vai aprender sobre o ciclo de vida das meme coins, quais delas estão em maior perigo e como você pode se aproveitar deste padrão. E começando por esse ciclo das meme coins, você já reparou como a maior parte das meme coins que surgiram no último ano acabaram caindo no esquecimento depois de um tempo, mesmo as que foram para market caps de mais de $1 bilhão? Isso é porque, na realidade, essas meme coins não foram feitas para durar. Elas foram feitas para chamar muita atenção durante um pequeno período. E elas são excelentes nisso. Não é à toa que metade do nome de meme coin é meme. A gente fica grudado no TikTok o dia inteiro se deixar por um motivo. E esses tokens se alimentam dos mesmos gatilhos. Inclusive, eu diria que a gente pode considerar que meme coins são literalmente memes. Elas conseguem a atenção dos investidores, muitas vezes por serem inusitadas ou muito engraçadas, assim como memes. Elas crescem porque os holders convencem outras pessoas a investirem também, assim como uma pessoa compartilha um meme. Basicamente, as meme coins se valorizam quando elas viralizam. Elas ganham atenção e por isso elas ganham volume, liquidez e, claro, market cap, preço. Só que isso só quando elas têm atenção, porque quando a atenção se esgota, a estrutura desaba. Alguns podem até segurar durante um tempo, mas assim como todo santo meme, uma hora ele é esquecido. Até porque toda piada uma hora perde a graça. E com cada topo mais baixo do que o anterior, a chance de recuperação vai diminuindo cada vez mais. E o pior, a maior parte das pessoas comete o erro de só comprar justamente quando a graça já passou. Mas é claro, eu sei que essa resposta não é satisfatória. Eu não posso fazer só um vídeo chamado essas meme coins vão cair para zero e te dizer que todas vão cair. Não é assim que funciona, né? É claro, é verdade que umas estão com riscos muito maiores do que as outras. Mas a gente tem algumas características de alguns grupos diferentes. As blue chips, na sua maioria, não estão correndo risco de ter um colapso absurdo e imediato. Elas são sim bem mais estáveis do que o resto. Porém, elas também têm um risco muito grande porque elas também perdem relevância. Por outro lado, uma meme coin que não tem nenhum tipo de comunidade vai acabar ficando em risco e conforme a gente vai descendo ali nessa lista de meme coins, a gente vai encontrando um perfil cada vez mais diferente. Você pode pensar nisso como um iceberg, tá? No topo estão as maiores, com market cap bilionário e uma grande aparência de estabilidade. E para ser sincero, elas realmente são bem mais estáveis do que o resto. Eu duvido que uma Dogecoin ou uma PEP iriam cair 99% em uma hora e desaparecer, mas elas se encaixam sim no ciclo de vida de toda meme coin, até porque elas estão derretendo lentamente, perdendo o impulso necessário para conquistar novas altas. E eu venho cantando essa bola desde o meio de 2024, quando a aba meme do CoinMarketCap era quase que irreconhecível com o olhar de hoje em dia. As meme coins que estavam no topo absoluto não sumiram, mas as blue chips que estavam logo abaixo se tornaram praticamente todas irrelevantes, ou perderam muito da sua relevância pelo menos. Logo abaixo das blue chips, nós temos as novas grandes meme coins, que eu acredito que também dá para chamar de blue chip, pelo fato de que elas têm um tamanho em valor de mercado muito grande, porém, essas são aqueles tokens da Pump.Fun que ficaram gigantescos, sabe? Elas são um tier diferente, porque algumas até têm comunidade, mas elas não chegam nem perto do nível de lealdade dos holders de SHIB, por exemplo. Elas também não têm nenhum fundamento, porque são tokens da Pump.Fun, é essa a ideia, não precisa ter fundamento mesmo na Pump.Fun, naquela dinâmica ali faz todo sentido, porém, no geral, elas são cascas vazias
em um mercado sem vento. Não tem nem pra onde sair voando com o vento, porque não tem. Depois disso, temos algumas meme coins ali que fica numa área difícil de classificar, mas eu tô chamando aqui de filhos do meio. Sabe aquela referência àquele filme lá? Eu acho que dá pra gente dizer que essas meme coins são as que estão ali atualmente entre 50 milhões de dólares de valor de mercado até uns 150 milhões. Essas são moedas que cresceram muito rápido, no caso das que vieram da Pump.fan, e agora elas não conseguem sustentar o próprio peso, e também aquelas meme coins que eram maiores, mas foram perdendo ali a sua relevância. Agora, logo mais abaixo, já começa a ficar interessante. Nós temos as que são chamadas de PvE Runners, uma expressão que vem direto do RPG. PvE seria Player versus Entity. É quando você tá jogando um RPG que tem possibilidade de você jogar com outros jogadores. Na verdade, RPG, mas pode ser qualquer videogame. Você tá jogando com outros jogadores, mas você decide só ficar matando monstrinho. Isso aí é PvE. No jogo é bem fácil, né? É muito mais fácil do que competir com outras pessoas. Até porque a dinâmica é a mesma. Nesse caso, nós já estamos em um momento em que começou a ser montada uma certa comunidade, o token já não tá mais tão frágil, não tem mais um risco tão grande, ele começou a conquistar notoriedade, começou a ser listado em tudo quanto é canto, e aí elas vão subindo indeterminadamente durante um tempinho. E elas são ali meme coins que normalmente vão estar entre os 5 milhões de dólares até os 75 milhões mais ou menos, porém aqui varia muito. Tem umas que dá pra gente começar a considerar como PvE lá do começo, porque por algum motivo, mesmo depois do comecinho do lançamento, ela ainda assim não tem aquele comportamento absurdo de volatilidade intensa e perigo de queda iminente a qualquer momento. Por outro lado, nós temos moedas muito menores que isso, que não se comportam dessa maneira, então não é uma coisa exata, e essas são muito boas de se aproveitar enquanto elas estão no embalo. Enquanto elas estiverem no embalo ali, provavelmente vai continuar valendo a pena, e nós tínhamos muitas dessas até alguns meses atrás, mas hoje em dia elas estão ficando mais raras. Ainda tem, mas elas estão ficando um pouquinho mais raras. Por outro lado, lá embaixo do iceberg nós temos as moedas PVP, as moedinhas de player versus player, numa dinâmica bem semelhante ao combate mesmo de um videogame, embora seja muito pior do que isso na prática, né, na vida real. O exemplo eu acho que é bom porque nesses casos, se um player que entrou cedo na moeda realiza o seu lucro ali e vende na cara de todo mundo, se essa pessoa estiver segurando uns 10% da oferta, por exemplo, essa pessoa vai destruir o preço da moeda sozinha, e é por isso que normalmente você vê essas moedas tendo aquelas quedas de 99% a qualquer momento e bem rápido. Demora assim 5 minutos e já foi pra vala. Acho que você pode pensar nisso como alguns jogadores empilhando um castelo de cartas, sendo que todas elas sabem que o primeiro a tirar uma carta vai derrubar o castelo inteiro. Só que as outras vão subindo ali o castelo pra ver o que as outras vão fazer, até que uma delas eventualmente acaba tirando e o castelo cai. É basicamente a mesma coisa. Até o formato ali, né, e a dinâmica de ficar colocando a tela subir pra você ser o primeiro a tirar. Mas olha, essa divisão que eu fiz não é nada oficial. Eu fiz ela justamente pra poder mudar como você enxerga onde você tá pisando no mercado. Porque enquanto algumas moedas já estão nesse estado terminal, outras ainda estão no pico da atenção que elas podem receber durante suas vidas. E se tem um momento bom para uma meme coin poder funcionar, é exatamente aqui. É aqui que as pessoas começam a fazer trade de meme coins, e eu falo bastante sobre esse assunto aqui no canal. Não é à toa que nos últimos meses eu gastei mais tempo fazendo trade do que criando conteúdo. E nós começamos uma parceria recente aqui no canal, que é muito boa para quem faz trade de meme coins, que é com a Bloom, um trading bot, que também é uma exchange que funciona 100% por meio do Telegram. É muito mais eficiente do que usar os DEPs diretamente nas suas plataformas, usar a DEX diretamente na plataforma em pleno 2025. E se você estiver buscando brincar um pouco com esse tipo de operação, eu recomendo demais você se inscrever na Bloom, porque eles já funcionam na Tom, que é outra rede que também está ficando muito grande no mercado de meme coins, e agora eles estão expandindo para Solana. Mas vale a pena dar uma chance para Bloom. O link está aqui na descrição e também no QR Code aqui em cima.
Agora, se você ainda não está familiarizado com o trade a 200% de lucro, ainda são resultados realistas de se alcançar com o meme coins, mas só para quem entende que o jogo é de timing e não de holding. Essas oportunidades surgem todos os dias, algumas vezes, múltiplas vezes por dia, mas só quem entra e sai no tempo certo, apoiado de uma boa gestão de risco, tem chances reais. Agora, quem segura por 30 minutos ou mais acaba virando estatística. Para fazer isso funcionar, você vai precisar detectar a moeda antes de todo mundo. Bem antes dela bater uns 75 milhões, 100 milhões, 1 bilhão nem se fala. E é exatamente aí que entra a Pump Fun, a Pump Swap e outros mercados que acabam sendo ali a origem dessas explosões. Existem métodos diferentes para você poder alcançar isso. Por exemplo, o copy trading, mas não é o copy trading normal de exchange, é um copy trading em que você encontra uma wallet que está disponível na blockchain, todas as wallets são disponíveis publicamente na blockchain, você só precisa identificar uma que seja de um insider, porque esses caras têm acesso à informação privilegiada, acesso à informação que você não tem acesso. E você coloca lá e o bot copia para você toda a transação que a pessoa faz em tempo real. Temos vídeos aqui no canal explicando como que faz, tenho inclusive um curso inteiro falando sobre isso. Dá para você fazer trade de meme coins que acabaram de surgir lá na Pump.Fun, essas são bem mais arriscadas, mas aí você não tá entrando em moeda que tá em $1 milhão em market cap, não. Você tá entrando em moeda de $5 mil, o que é muito arriscado, a maior parte dos golpes estão lá, mas eles são bem fáceis de reconhecer desde que você passe 15 minutos fazendo o dever de casa. E é normal algumas dispararem ali para uns $20 mil, 25, 30. Também dá para você fazer trade de meme coins que estão prestes a sair da Pump.Fun, porque a Pump.Fun tem essa dinâmica de tokens que estão se graduando ali, porque eles são criados lá de maneira muito fácil, bem banal, bem leviano, assim, é muito fácil de você criar uma meme coin na Pump.Fun, elas são criadas e se ela dá certo, se ela vinga, ela explode e sai da Pump.Fun. E esse momento da transição, embora seja um pouco arriscado, também é o tipo de momento que gera aqueles resultados obscenos, 200, 500%, eles são bem mais normais nesse momento aqui. Também tem a possibilidade de você utilizar apenas meme coins que já estão maiores e que já existem, embora ainda sejam pequenas. Aquelas meme coins que estão ali com $100 mil em valor de mercado, 250 mil, em alguns casos, até umas que já passaram ali dos $500 mil. Embora esses valores sejam bem maiores do que aqueles que eu passei, eles são bem fáceis de identificar quando estão tendo um grande aumento de volume, quando eles estão tendo um grande aumento de liquidez, então eles também são alvos ali de algumas estratégias. Dá para focar também nas que são os PVE runners. Normalmente essas que eu acabei de falar, dos $500 mil, elas têm um potencial grande para se tornar possíveis runners. Mas você também pode apostar naquelas ali que tem cerca de $1 a 2 milhões em market cap, estão crescendo bastante, ganhando uma grande notoriedade, e para todos esses exemplos que eu falei, eu posso fazer vídeos aqui no canal explicando, em alguns casos novamente, em alguns casos agora novo, né? Não de novo, mas novas explicações que eu ainda não fiz, mas que existem essas opções, existem. E assim como os memes entopem a internet, você não consegue entrar no Twitter sem ver um meme, você não consegue, na verdade, você não consegue entrar em nenhuma rede social sem ver um meme, e hoje em dia a blockchain da Solana tá basicamente assim, na verdade, praticamente todas as blockchains estão todas assim, e nisso o mercado foi entupido com dezenas de milhões de meme coins. Nós já estamos tendo uma saturação completa. Cada nova moeda que é lançada importa muito menos individualmente, porque o jogo não é mais sobre tecnologia, comunidade. Agora a dinâmica mesmo é de capturar a atenção e ser a moeda relevante da vez. Se ela tem uma boa tecnologia e a tecnologia dela torna ela relevante, aí nós temos um argumento interessante. Porém, no caso das meme coins, puramente de atenção. E eu já tava falando isso aqui desde 2023, tá? O comportamento das meme coins hoje é idêntico ao de um post de rede social. Até mesmo no gráfico delas é igualzinho o gráfico de um vídeo, por exemplo, contando as novas visualizações não cumulativas. E isso só pioraria mais se inventassem um algoritmo para Pump.Fun ou algo assim. Imagina, um feed de meme coins baseado em engajamento. Tipo aquela função mesmo que já tem, na verdade, de live na Pump.Fun. As pessoas podem fazer live lá e chamar mais atenção para os seus tokens. Então, se você também quiser aprender a identificar essas meme coins bem
bem pequenininhas, mas que estão com grande potencial de começarem a deslanchar, é só você clicar nesse vídeo aqui para poder aprender tudinho.